Olá, eu sou Otacílio Maia e nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos comandos que consagrou o Git como o melhor sistema de controle de versão. Vamos nessa falar sobre o Git Branch. Branch é um desses assuntos que pode complicar a cabeça de quem está começando a estudar Git. Principalmente se você está estudando Git sozinho, você pode acabar não entendendo o quão poderoso e útil um branch é. Isso porque o branch serve para dividir a nossa linha do tempo principal do código em outras linhas do tempo paralela. Dentro de uma dessas linhas do tempo paralela, você pode mexer à vontade no seu código, que tudo que você estiver fazendo ali não vai estar atrapalhando a sua linha do tempo principal do código. Quando a gente fala de desenvolvimento de software, dificilmente um software vai ser desenvolvido por uma só pessoa, né? É muito comum que a gente faça isso em time. O branch ajuda para que cada pessoa desenvolvedora tenha um contexto separado e isolado para mexer no código. Assim, as pessoas do time não ficam atrapalhando umas às outras, colocando algum código que ainda não foi testado, ou subindo alguma coisa que ainda é um trabalho em progresso, né? Cada um trabalhando no seu branch evita inclusive com que a gente tenha conflitos de Git. Um ponto importante para observar é que o Git não inventou o conceito de branch, né? Outros sistemas de controle de versão já utilizavam esse conceito de branch dentro do seu sistema. Porém, Git conseguiu fazer isso de uma maneira muito rápida, otimizada, eficiente. E com um simples comando, git branch e o nome do branch, criamos um novo branch, sem precisar ficar criando pastas ou tendo toda uma trabalheira para separar o nosso código dentro do nosso repositório. Se você já assistiu algum filme que retrata universos paralelos, ou conhece a teoria de Hugh Everett sobre a interpretação de muitos mundos, com certeza você conhece bem o conceito de branch. Eu gosto de pensar em branches como universos isolados que em algum momento podem se dividir em linhas do tempo diferentes, ou em universos paralelos diferentes. E aí o que acontece em um desses universos paralelos isolados não interfere ou não atrapalha no outro universo. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que eu sou uma aplicação e nesse momento a gente vai criar um novo branch. Agora eu sou um branch secundário criado a partir da linha do tempo principal do meu código. Nesse momento nada foi modificado aqui, então me pareço muito com a linha do tempo principal. Mas digamos que agora decidem me dar um boné, colocar um boné nessa aplicação. Enquanto outras alterações foram feitas lá no meu branch secundário, como por exemplo adicionar um boné, aqui eu estou isolado, nada foi modificado. E tudo que eu fizer aqui, por exemplo, não vai ser refletido imediatamente lá no outro branch. Como por exemplo, aqui eu posso trocar a cor do meu casaco de roxo para vermelho. E aqui eu posso fazer modificações em cima das modificações que a gente já tinha feito anteriormente. Como, por exemplo, corrigir esse boné, que estava ao contrário, e agora eu posso colocar ele para frente. Posso fazer outras alterações também, como, por exemplo, colocar um óculos de sol. E uma vez que a gente considera que todo esse código está testado e aprovado, pronto para ir para produção e ser entregue aos nossos clientes, a gente pode pegar essa linha do tempo secundária e enviar todas as alterações dela para a linha do tempo principal, num processo que a gente chama de Git Merge. Com o Merge, todas as alterações que foram feitas lá no meu branch secundário, como por exemplo, adicionar o boné e adicionar o óculos escuro, são incorporadas juntas com todas as modificações que foram feitas na minha linha do tempo principal, como por exemplo, trocar o casaco de roxo para vermelho. Se a gente tivesse alterações conflitantes, como por exemplo, nesse branch eu mandei trocar o casaco de roxo para vermelho, e no meu branch secundário eu tivesse mandado trocar o casaco de roxo para preto, a gente teria um conflito, porque na hora de juntar os dois branches, o Git iria se perguntar, ué, mas o casaco tem que trocar de roxo para vermelho ou de roxo para preto? Isso é justamente o que a gente conhece como conflito de Git. Uma vez tendo um conflito de Git, o Git irá perguntar para você, pessoa desenvolvedora, qual das duas opções irá ficar. E cabe a você decidir se o casaco vai ficar no fim vermelho ou preto. Uma vez que você escolha uma das opções, basta avisar o Git e fazer um novo commit, resolvendo esse conflito. Agora que a gente já entendeu como funcionam os branches com essa analogia, eu já posso voltar ao normal, né? Todo branch precisa de um nome, e esse nome é dado ao criar o branch. Por padrão, historicamente, desde que o Git foi criado,
O nome do branch principal é o master. Nos últimos anos, porém, a comunidade tem revisto termos de tecnologia que possam ter conotações racistas. Como, por exemplo, existe um padrão de arquitetura de software chamado master-slave, ou no português, mestre-escravo. Esse padrão de arquitetura de software era utilizado, por exemplo, dentro do Python, que trazia essa terminologia lá. A própria comunidade começou um movimento e depois de um tempo isso foi modificado dentro da linguagem do Python, onde esses termos master e slave foram extintos e agora passaram a se chamar de parent process, ou processo pai, e os demais de workers, ou trabalhadores. Seguindo essa tendência de remover termos racistas de dentro da tecnologia, as principais plataformas que hospedam servidores de Git, como o GitHub, o GitLab e o Bitbucket, aboliram o termo master para se referir a essa linha do tempo principal de seus repositórios Git. Por outro lado, o time de mantenedores do Git ainda está discutindo se vai fazer essa alteração de trocar o nome do branch principal de master para main como definitiva dentro da ferramenta. Nas discussões dos mantenedores de Git, um ponto é sempre colocado, que sim, é importante remover termos racistas dentro da tecnologia. Mas muitos alegam que Git nunca utilizou a terminologia de master e slave, por exemplo, ou nunca fez qualquer menção a termos relacionados à escravidão. E sim, o Git utilizava master como o nome do branch principal, e como branch secundário é muito comum a utilização do termo develop, ou seja, master para principal e o secundário develop ou qualquer outro nome, como features, e a gente vai ver isso mais para frente. Por essa alegação, ainda está tendo muito essa discussão no time de mantenedores e o termo main ainda não foi adotado no lugar de master. De toda forma, eu considero que a adoção do nome main vai ser um caminho natural que eventualmente vai ser adotado inclusive pelo time de mantenedores do Git. Isso porque as principais plataformas que hospedam servidores de Git já fizeram essa alteração. Inclusive hoje, por a gente estar nesse momento de transição, acontece um fato bem curioso. Se você cria o seu repositório através de uma dessas plataformas, como por exemplo, se você for lá no GitHub e criar o seu repositório, o seu branch principal vai vir com o nome de main. Porém, se você utilizar a linha de comando e utilizar o comando git init, o seu repositório vai ser inicializado localmente e o branch principal ainda vai vir com o nome de master. E mesmo que você envie para uma dessas plataformas, o seu branch permanece com o nome de master. E mesmo não acatando ainda essa modificação de master para main, o time de mantenedores do Git adicionou lá em julho de 2020 uma opção muito interessante às configurações globais do Git. Você pode utilizar um comando e escolher qual que vai ser o nome do seu branch padrão. Basta utilizar o comando git config --global init.defaultBranch e aí você colocar qual o nome do seu branch padrão. Por exemplo, default branch espaço main. Feito isso, agora você pode inicializar tranquilamente seus repositórios dentro do seu computador, que o nome do seu branch principal vai ficar como main e não master. Uma vez criados os branches, é possível navegar entre os branches que você tem utilizando o comando git checkout. Basta digitar git checkout e o nome do branch, e aí você é navegado para esse novo branch. Além de criar branches utilizando o comando git branch, nome do novo branch, você também pode criar novos branches utilizando o comando git checkout. Basta digitar git checkout, adicionar a flag "-b" de branch, e aí você passa o nome do novo branch. Recentemente, o Git lançou um comando experimental chamado git switch. A ideia é que mais para frente o git switch substitua o git checkout nas navegações entre branches. Isso porque o git checkout ele acaba fazendo muita coisa, né? A gente pode utilizar o git checkout para navegar entre branches, entre commits, para restaurar partes passadas do nosso código, e aí fica muita coisa num comando só. Com git switch a gente utiliza de fato para fazer o switch ou a troca entre branches diferentes. A forma de gerenciar os branches, padrão de nome de branch ou até mesmo a quantidade de branches que você deve criar no fluxo normal de trabalho pode variar de empresa para empresa ou até mesmo de time para time. No time que eu trabalho, eu gosto de utilizar um padrão de gerenciamento de branch mais ou menos assim. A gente tem sempre dois branches permanentes no nosso repositório. O branch main, que é o principal,
onde nele vai o nosso código que é entregue ao usuário. Sempre que a gente coloca alguma coisa no branch main, automaticamente isso é buildado e entregue aos nossos clientes finais. Então nada de colocar código direto na main, hein? Por isso, a gente tem um branch secundário que é o develop. Nesse branch, um branch de desenvolvimento, é onde a gente coloca aquele nosso código que a gente já quer dar uma testada, que a gente quer ver como ele está funcionando. Isso porque tudo que a gente sobe no develop automaticamente é buildado e é implantado dentro de um ambiente de homologação. Esse ambiente de homologação é um ambiente que simula o nosso ambiente real de produção, mas nele os nossos clientes não têm acesso, apenas o nosso time de desenvolvimento. Lá em homologação a gente vai fazer um monte de teste, às vezes a gente até usa uma feature por um tempo para ver se ela realmente está fazendo sentido e se ela atinge aquele objetivo que a gente queria no final. E na hora de desenvolver, o que a gente faz é criar um novo branch, normalmente a partir da develop, e esse branch é o que a gente chama de feature branch, ou seja, um branch para uma nova funcionalidade do nosso código. Então, digamos que eu vou desenvolver um novo contexto, uma nova parte da aplicação. O que eu faço é criar um novo branch para essa parte da aplicação, a partir da develop, e lá eu trabalho isoladamente. Vou fazendo os meus commits. Quando eu termino o meu desenvolvimento e acredito que está tudo ok, eu posso mandar esse código do meu branch feature para o meu branch develop. Lá na develop, outros desenvolvedores, outras pessoas desenvolvedoras do meu time podem ter terminado também suas funcionalidades ou suas partes da aplicação. Então na develop a gente vai ter ali ou o meu pacote junto com mais alguns. A gente vai testar, garantir que está tudo ok, que tudo está funcionando em sincronia, que tudo está integrado e trabalhando bem. E uma vez que está tudo ok, a gente pode mandar esse código da develop para main, e aí sim os nossos usuários vão ter acesso a essas novas funcionalidades. É muito comum nesse momento que a gente está enviando as nossas alterações do branch de feature para develop, adicionarmos um processo nesse meio, que é o processo de code reviewing, ou revisão do código. E para fazer isso, basta a gente não utilizar o comando git merge diretamente, e em vez de utilizar esse comando, a gente vai abrir um pedido de merge. Isso pode ser feito diretamente na plataforma que você utiliza para hospedar o seu repositório de Git. Como, por exemplo, no GitHub, podemos abrir um pull request, ou seja, um pedido de envio de alterações. E quando você faz isso, você pode marcar alguém para revisar o seu código. O momento de code reviewing é muito importante porque, além de ajudar a garantir uma melhor qualidade do código, afinal mais de uma pessoa vai estar vendo aquilo ali, é um momento também de aprendizagem. Tanto para quem está sendo revisado, que pode receber feedbacks valiosos e aprender a escrever códigos mais otimizados e mais legíveis, como também para quem está revisando. Muitas das técnicas que eu utilizo hoje em dia durante o desenvolvimento de alguma feature, eu aprendi enquanto revisava o código de alguém mais experiente. Se você está revisando o código de alguém, aproveita também para ver o que aquela pessoa está fazendo e aprender com a maneira de codificar daquela outra pessoa. Existe também uma fórmula de gerenciamento de branches que é muito famosa e amplamente utilizada em muitas empresas, que é a Git Flow. Na verdade, essa forma que eu falei que utilizo lá no meu time é uma adaptação, uma simplificação desse Git Flow, que é um conceito bem mais amplo. Além dos branches de main e de develop que eu falei que eu utilizo no meu gerenciamento de branches, o Git Flow também prevê a criação de um branch chamado de release. E esse branch release serve para congelar alguns pacotes de alteração que estão na develop antes de eles irem para o branch main. Ou seja, o release fica ali entre a develop e a main e ele congela alguns pacotes. Isso por quê? Imagina que você está testando ali um novo release que está prestes a entrar na main e alguém acaba de mandar uma nova modificação para a develop. Opa, talvez tudo que você acabou de testar vai precisar ser retestado novamente. E aí com o release não, você congela tudo que vai entrar, fica naquele branch e você deixa a develop livre para entrar mais coisas por lá. Também tem um outro tipo de branch que o Git Flow prevê, que é o branch de hotfix. O branch de hotfix é quando a coisa está pegando fogo, quando você tem aquele bug em produção assim que os usuários não conseguem usar a sua aplicação, quando todo mundo, gerente está te ligando, quando tudo está assim um grande caos, a aplicação caiu e você precisa resolver rápido, não dá tempo de passar para develop, fazer um release, testar, você tem que fazer aquilo entrar o mais rápido possível em produção. E é para isso que existe o branch de hotfix,
O branch de hotfix ele é criado a partir da main, ou seja, você deriva a sua linha do tempo principal, rapidamente faz as suas correções e já joga de novo para a main. O Git Flow também conta com a ferramenta de linha de comando que você pode instalar no seu computador e ela vai te auxiliar a criar os branches seguindo as nomenclaturas especificadas pelo Git Flow e também vai te ajudar a fazer esse gerenciamento de branches. Agora você já sabe o que é um branch, já conhece as polêmicas sobre o nome do branch principal e conhece inclusive técnicas de gerenciamento de branch como o Git Flow. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita e deixa aí nos comentários sugestões de conteúdos para os próximos vídeos. Te vejo lá!